bom dia Olímpia, bom dia região, bom dia Brasil, Zil, bom dia mundo. Tá começando mais uma edição do Jornal Regional, hoje é sexta-feira e a gente está com imagens que foram gravadas ontem à noite e você pergunta, Kleber, mas hoje o Jornal Regional vai falar sobre as buscas pelo Lázaro, o serial killer lá, né, que está aterrorizando Goiás, em torno de Brasília também? Não, essas imagens que vocês estão vendo, quem está com a gente pelas redes sociais, esse monte de viaturas, essas imagens são lá de São José do Rio Preto, ontem à noite. Era o início da operação que contou com o pessoal da Guarda Municipal de Rio Preto, Polícia Militar, para poder flagrar possíveis descumprimentos ao decreto que instituiu o lockdown noturno lá em Rio Preto. E teve gente que descumpriu, hein? Mais de R$200 mil em multas aplicadas, pelo menos 34 autuações, mais de 100 pessoas abordadas. Algumas não foram multadas porque conseguiram provar que estavam trabalhando e por isso foram liberadas. Daqui a pouquinho, os detalhes sobre a restrição. Pode vir aqui para mim para eu dar bom dia para quem está acompanhando a gente, agradecer pelo carinho, pela companhia, pela audiência. E não é só Rio Preto que está com restrições não, viu gente? Vamos para Severínia também, porque a prefeita de Severínia, a Gláucia Scatolin, calma que agora é só destaque, meu filho. Calma que você está muito agitado. No destaque você não precisa rolar, só depois, tá? Bom, a prefeita de Severínia, um mês já, a prefeita de Severínia, a Gláucia Scatolin, ela editou um decreto ontem, já em vigor, e esse decreto, olha, ele deu uma apertada nas regras lá, inclusive a venda de bebida alcoólica está proibida hoje lá em Severínia durante todo o dia, amanhã, depois. Então, final de semana não pode vender bebida alcoólica. Durante a semana, a venda é permitida somente durante o dia, só até às 6 horas da tarde. E tem vários outros pontos deste decreto que nós vamos esmiuçar para você daqui a pouquinho. E esse decreto eu acho que é importante não só para quem mora em Severínia, mas para pessoas da região também, porque Severínia fica muito próximo a Olímpia. E a gente sabe que as medidas aqui em Olímpia não estão tão duras assim. Na verdade, o prefeito editou um decreto, publicou, houve uma mudança, inclusive, no decreto aqui de Olímpia, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, horário para delivery, que até então era só até as 9 da noite, agora pode ser até as 11, foi a única mudança que teve. Um decreto que prejudicou muita gente, sim, muito comerciante. Na prática, eu não sei se vai ter muito efeito para o combate à pandemia, e é aquilo que a gente sempre fala, se o objetivo é você controlar o número de casos, combater o número de casos de coronavírus, né, diminuir esse número, essas ações elas têm que ser cirúrgicas, tem que ser um atirador de elite. Você tem que fazer aquele decreto que mesmo, talvez vai prejudicar a economia um pouco, mas por outro lado a gente vai ter o controle eficaz, né, da pandemia na nossa cidade. Aí a gente entende. Agora aquele decreto que você sai atirando para todo lado, erra a pontaria, fere inocente, não atinge a pandemia, aquela operação desastrosa, né? Às vezes tem operação policial que acontece assim, aí o pessoal fala, tá criticando, não. Mas a intenção até foi boa, mas às vezes a forma de executar não foi legal, matou um monte de inocente, bala perdida, etc e tal, e não prendeu bandido nenhum. Essa operação não é um sucesso. A gente tem que pensar muito em relação ao coronavírus também, à pandemia. Tem que dar tiro certeiro, não adianta fazer decreto para falar que fez, prejudicar comércio, prejudicar um monte de gente e na prática não resultar num controle eficaz da pandemia. Então, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aqui em Olímpia houve uma mudança e, como eu disse, um decreto de Severínia a gente tem que olhar com muita atenção, porque é um exemplo. E o pessoal de Severínia que não me entenda mal. Mas olha, lá está restringindo venda de bebida alcoólica depois das 6 da tarde. Reginaldo Henry, já vou colocar você na conversa. Sua câmera tá ok aí? Tá, coloca okay. A sua imagem. Deixa eu vir aqui pro cantinho que daqui eu consigo chamar o Reginaldo e aparecemos os dois na tela. Tudo bem, Reginaldo? Oi, tudo bem. Então, primeiro eu quero que você cumprimente os nossos ouvintes. Bom dia aos ouvintes, a você que está assistindo também. Os tudo nossos bom? Telespectadores, todo mundo. É nóis. Reginaldo Henry. Oi. Severínia, você já foi lá depois que você mudou aqui para Olímpia? Não. Não, mas não? Você nunca foi a Severínia, Reginaldo? A gente precisa fazer uma excursão para Severínia. Não recebi o convite ainda. É pandemia, né? Vamos lá, inclusive, para registrar então como é que está a cidade. Vou te dar essa missão. Segunda-feira, a gente vai dar uma volta lá em Severínia. Você vai com a câmera dar uma olhadinha como é que está a cidade, tá bom? Certo. Vamos ver como é que está a cidade em relação à pandemia. O número de casos lá, eu recebi informação que está realmente preocupando bastante lá em Severínia, assim como em todas as cidades, não é só em Severínia.
E agora a prefeita decretou, então, essa proibição da venda de bebidas. Reginaldo, agora eu te pergunto, Severínia, vai ficar a 10 quilômetros daqui no máximo. Eu sempre vou lá, mas nunca me atentei à distância. Mas rapidinho, eu chego lá em 5 minutos. Coisa rápida. Bem rápido, não é tão longe. Sim. Só que há essa proibição de venda de bebida lá. Olímpia não. Não. A gente viu recentemente em Rio Preto, quando houve um endurecimento nas regras em Rio Preto e Mirassol, ficou mais afrouxado, inclusive isso está se repetindo agora nesse novo lockdown, meio período lá em Rio Preto, um lockdown noturno, que eu não sei até onde vai resolver isso aí também. O pessoal sai de Rio Preto para ir para Mirassol fazer compra, comprar tudo aquilo que estava restrito em Rio Preto e autorizado em Mirassol, o povo saía de Rio Preto para ir procurar em Mirassol. A probabilidade disso acontecer em relação a Severino e Olímpia é muito grande. Sim. E aí vai adiantar alguma coisa afrouxar essas regras de Olímpia, ou até mesmo de Severino? Por quê? Acho que nenhuma cidade nem outra sai ganhando se não houver uma coordenação, uma combinação ali, um acordo entre os prefeitos, ainda mais de cidades vizinhas. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos mostrar o mapa do lockdown. Reginaldo, coloca rapidinho o mapa aí, depois você volta para a tela, só para vocês verem rapidinho como está desorganizada a nossa região quando a gente fala do combate à pandemia. Tem um mapa do lockdown aí, a gente vai ver como as cidades estão se portando. Pode colocar em tela dividida, depois a gente coloca em tela cheia, só para o pessoal ver rapidinho. O que está em vermelho é o que está lockdown, restrição mais severa, mais pesada. O que está em amarelo é meia boca. O que está em laranja é um pouquinho mais restrito, que seria o meio lockdown em meio período, como fez Rio Preto, por exemplo. E o que está em verde é o que entregou para Deus. Só mudando uma coisa, esse mapa foi publicado pelo Diário da Região. Até quando eles fizeram esse mapa, Severínia ainda não tinha editado o decreto, então Severínia está verde. Só que o certo é Severínia ficar laranja. As restrições de Severínia são equivalentes à laranja desse mapa. Então nós vamos ter onde está a Severínia verde, sozinha ali, ó, vermelho Barretos aqui no canto, e aí logo em cima tem Barretos, é o único vermelho sozinho ali. Aí nós temos verde, que seria Severínia, Severínia, que estava verde quando o mapa foi feito, mas com essa publicação do decreto, ela passou para o estágio laranja. Então nós vamos ter, troca o verde pelo laranja ali na sua cabeça, e aí você vai ver que nós temos amarelo tudo em volta, vermelho aqui, e Olímpia, você viu que Olímpia ficou entre lockdown, laranja e, só a gente que está no amarelo aí, deixando a vida levar a gente mais aqui para essa região, porque a gente vê um cinturão vermelho ali nas cidades da região de Catanduva, que decretaram o lockdown, do outro lado tem Barretos, que também decretou lockdown, aí vem Rio Preto, Guapiaçu, que endureceu, Guapiaçu não, Guapiaçu acho que ainda está no mesmo nível que Olímpia. Não, Guapiaçu também endureceu um pouco, olha lá, eu estou me aproximando porque tem um monitor aqui para mim, viu gente? Guapiaçu endureceu, Rio Preto também as regras, e Olímpia ficou nessa, faz de conta que a gente está fazendo alguma coisa. Quem está em amarelo é aquela coisa, faz de conta que a gente está preocupado. Quem está verde já não quer nem fazer de conta, quem está verde já está seguindo a fase de transição do Plano São Paulo. Agora Olímpia traz preocupação para a gente essa situação, mas depois nós vamos falar sobre isso. Mas é isso, Reginaldo, volta para a tela. Estou errado? Não. Tem que ser todo mundo junto, né? Porque vamos supor que, Olímpia a situação está complicada, a Severina também, porque a prefeita tomou essa medida lá. Sim. Aí, por exemplo, quem sai de Severínia para vir fazer compra aqui em Olímpia tem duas situações. Ou ele pode estar contaminado e vir colaborar para que esse vírus continue circulando em Olímpia e piore a situação aqui. Sim. Ou ele pode não ter tido contato com o vírus em Severínia, só que aí ele vem para Olímpia fazer compra, pega aqui e volta para Severínia, mesmo com tudo fechado, e o pessoal de Severínia continua se infectando. Exatamente. Então tem essas duas circunstâncias, as duas situações. Não vai resolver muita coisa, né? Não, mas só... eu acho que fica um pouco pior, né? Porque você fica naquela sensação, agora tá seguro. Exato. Agora dá aquela relaxada aonde a coisa piora. A situação fica bem pior. Deixa eu só arrumar aqui, agora que eu vi aqui. Vocês não me avisam que eu tô feio, gente? A gente tenta. Não vou falar nada pra vocês não, viu? Bom, gente, é isso aí. Daqui a pouquinho a gente traz então todos esses detalhes. O Valentão, lá, coloca agora a imagem em tela cheia do Valentão de Palmares Paulista, ontem a gente mostrou ele todo agredindo a mulher. Não, coloca em tela cheia, não tem tela cheia? Eu sumi daí, desapareci, tô aqui no cantinho. Coloca em tela cheia. Eu não coloquei em tela cheia sim. Tá escrito isso. Eu não fiz?
faz aí, apaga a cena de dividir tela e deixa maior. Vamos fazer ao vivo, o povo vê aqui como a gente edita o programa. Que nós não temos, tem uma coisa que nós não temos aqui, é frescura. Né? Quando eu falei, se tem alguma coisa que nós não temos aqui, eu acho que muita gente começou a pensar, padrão de qualidade, mas não, é frescura. Eu costumo dizer que nós não temos frescura, é uma forma mais bonita de dizer isso. Bom, 11h22, deixou a tela cheia aí? Vamos lá. Deixa, coloca agora em tela cheia para ver o valentão, isso para eu voltar aqui pro meu cantinho. Olha lá, aí é ele correndo atrás, batendo na mulher, agredindo ela, olha o jeito que ela ficou, o olho dela tá roxo, ó, vai dar um zoom aí, nós vamos ver o olho dela como ele deixou. Deixa eu só dar o zoom aí. Pra gente ver o que ele fez com essa atendente, só porque ela pediu para ele colocar máscara, ele tava com a máscara no queixo, agora olha a imagem dele, ó, olha o valentão onde foi parar, tá quietinho, cabeça baixo, nem parece aquele valentão que a gente viu naquele outro vídeo, né, Reginaldo? Tá, parece que acalmou, né? Acalmou. Remédio. Tomou um remedinho, polícia, né, deve ter dado um calmante para ele, olha lá, bem tranquilo. Agora vamos falar sobre a prisão dele também, viu? É isso aí, é claro que eu conto com a sua participação aqui também. Vai deixando já pra gente o seu comentário aí nos vídeos pra gente, tá bom? Deixa eu ler aqui já, inclusive, alguns comentários. Dr. Marcelo Cabral tá aqui, valeu. Rose Santos, bom dia. Suzy Salmazo Cataneu, bom dia. Carmen Lúcia também, bom dia. Dr. Marcelo Cabrelli, ele diz o seguinte, que trabalha em Severínia e diz que vai se adaptar às regras desse decreto e mora em Barretos. Ele diz que só pode entrar e sair de lá por ser profissional da saúde. Vida complicada na semana que vem. Pois é, duas cidades bem próximas. Agora eu pergunto, quem está errado? A região toda? Coloque em tela cheia agora o mapa de novo, Reginaldo, por favor. É a região toda que a maioria das cidades... Pode ver que aqui para o nosso lado a maioria fez alguma coisa. Ô, Olímpia, é um mapa do lockdown, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí só. Lockdown, região. Aí. A maioria das cidades da nossa região, a gente vê muitas próximas aqui, vermelho ou laranja, que são mais duras do que nós temos em Olímpia, que está amarelo. O que chama atenção é que são as cidades bem próximas a Olímpia, quem está chegando agora, esse é o mapa do Jornal da Região, trazido na edição de hoje, que mostra como está se comportando cada cidade da nossa região em relação ao lockdown. E a gente vê aqui pertinho, na região de Catanduva, tudo vermelho ali, cidades que são próximas aqui com a gente, fazem... Inclusive, tem limite de município com a gente aqui. Nós temos Barretos também. Severínia, que está verde ali, agora ficou laranja, porque saiu um decreto depois que o mapa foi feito. Então, Severínia, que estava verde, ficou laranja. E Olímpia aí como uma ilha, um oásis no meio dessas cidades todas. Isso traz um pouco de preocupação. Eu acho que o pessoal da saúde aqui de Olímpia, a prefeitura, já deveria colocar as barbas de molho e começar a pensar, porque eu acho que esse final de semana Olímpia pode virar um caos, viu? Mercado aqui não tem tanta restrição de horário, venda de bebida alcoólica não tem restrição, em todas essas outras tem. O pessoal vem que beber, cara, tomar é vício. Tem gente que não consegue controlar. Eu, graças a Deus, fico 3, 4 meses sem tomar um. Quando vou beber, bebo pouco. Raramente a gente bebe e exagera um pouco mais, mas não a ponto de cair também, né? Mas tem gente que não consegue ficar sem. Tem gente que todo fim de semana tem que beber. Todo fim de semana. Aí cidade está fechada... Todo dia, tem gente que é todo dia, né? Sai do trabalho, já tem que abrir uma gelada no happy hour, senão não tá bem. Esse povo vai buscar cerveja onde, Reginaldo? Você acha que eles vão ficar preocupados com o preço do combustível? Vão vir para Olímpia buscar cerveja aqui. Isso é bom para a cidade, para o comércio local? Pro comércio, financeiramente falando, até seja bom. Até porque Olímpia, né, sempre recebeu essas cidades da região de braços abertos. A gente gosta que esse pessoal venha consumir aqui, tem que vir mesmo, legal. Cidade sempre, né, a gente sempre recebeu gente de Severínia aqui, Altair, Guaraci, pessoal que às vezes vem prestigiar o nosso comércio aqui. Isso é bom. Num outro momento, numa outra realidade é muito bom. Agora, nisso que a gente está vendo aí é preocupante. Já seguindo nessa questão, vamos falar sobre Severínia então, porque a prefeita de Severínia, a Gláucia Scatolin, agora sim... A Gláucia Scatolin assinou ontem um decreto com novas medidas restritivas válidas até o dia 27 de junho. Entre as outras medidas, nós temos uma multa de R$ 552 para quem for flagrado sem máscara na cidade. O comércio vai poder funcionar entre 5 da manhã e 6 horas da tarde. Isso tudo, viu, gente? A circulação de pessoas também está restrita entre 6 da tarde e 5 da manhã.
Está proibido ainda o aluguel de edículas e chácaras para a realização de festas, tá bom? E reunião de pessoas em espaços públicos, como praças, por exemplo, também proibida, não pode ter aglomeração. A venda de bebidas alcoólicas, como eu já adiantei, está proibida após as 18 horas de segunda a quinta, voltando a ser permitida às 5 da manhã. Então só pode vender bebida entre 5 da manhã e 6 da tarde. E durante todo o dia, às sextas e sábados e domingos. Além disso, os postos de combustíveis e supermercados também têm que fechar às 6 horas da tarde, viu? Essas medidas são estendidas para eles também. Restaurantes e lanchonetes só por delivery e drive-thru até às 18 horas. Aí para um pouquinho que aqui tem uma coisa importante para dizer para vocês, viu? Fica pertinho, Severinha de Olímpia. Eu não sei se compense fazer entrega lá, mas que seja até de outro produto, pelo que o decreto diz. Delivery só dentro de Severínia, por empresas de Severínia. Então, por exemplo, pelo que está no decreto, viu? O decreto ele não é explícito nisso, mas se a gente for levar ao pé da letra, até entrega de Mercado Livre, essas coisas, está proibido. Porque lá eles falam o seguinte, delivery de qualquer cidade, qualquer produto que venha de fora, não pode entrar em Severínia durante o período desse decreto até o dia 27. Então a gente entende pelo decreto que não colocou nenhuma ressalva a este tipo de entrega, que também até Mercado Livre está proibido de entregar em Severínia até o dia 27. Mas talvez tenha algum restaurante, alguma lanchonete de Olímpia, que sei lá, está com promoção, vai fazer um delivery em Severínia. Eu acho que não compensa pela taxa de entrega, mas vai que, né? É bom avisar, qualquer cidade de fora não pode entrar em Severínia com delivery, com entrega, tá? Somente dentro da cidade. E tem multa, R$500, tá? Para quem for flagrado entregando produto de fora lá em Severínia. Então fica essa observação no decreto. Outra regulamentação em relação a bares. Os bares poderão funcionar somente por delivery e drive-thru até as 18 horas e só até o dia 24. Do dia 25 até o dia 27 devem permanecer fechados completamente, nem delivery, nem drive-thru. Salões de beleza podem atender lá em Severínia também um cliente por vez, com agendamento, das 7 da manhã até as 6 da tarde. Ambulantes estão proibidos, não podem trabalhar de forma alguma, e a feira livre também foi suspensa nesse período do decreto. As academias podem receber até 3 alunos por vez, com agendamento das 7 da manhã até as 6 da tarde. E as cerimônias religiosas presenciais estão proibidas até o dia 27. Então são essas as principais medidas do decreto, tem 16 páginas, eu tive que ler, resumir os principais pontos, mas se você tiver alguma dúvida, pode acessar o Facebook da Prefeitura de Severínia, tá certo? Que lá também tem as publicações falando sobre isso. Então tá aí a situação lá de Severínia, decreto, endureceu bem as regras lá. Né? Você viu, tá proibida a circulação de pessoas à noite. É praticamente um lockdown noturno. Eu acho que se equipara às medidas adotadas em São José do Rio Preto. E aí tem a venda de bebidas alcoólicas que lá coloca dia 18 já está proibida a venda durante todo o dia. Hoje é dia 18, então hoje já não vende bebida alcoólica lá em Severínia. Nem supermercado pode vender. Nos supermercados tem que estar lacrada a área de bebida alcoólica. Não pode vender em mercado, conveniência, bar não está funcionando só por delivery. Nenhum estabelecimento pode vender bebida alcoólica lá em Severínia durante o final de semana, na vigência desse decreto até o dia 27, que seria mais ou menos 2 finais de semana, né, que seriam compreendidos por este decreto. E aí durante a semana, de segunda a quinta, só pode vender bebida alcoólica entre 5 da manhã e 6 horas da tarde, o que não impede também que as pessoas façam estoque de cerveja para consumir depois desse horário, né? Mas hoje em dia quem vai ter dinheiro para estocar cerveja também, né? Não está tão barato assim, né? Mas tem gente que ainda tem. Não sei como, mas tem para estocar cerveja. Mas está aí. Essas são as medidas válidas em Severínia, aqui pertinho da gente. E aí, como eu estava dizendo no começo, nos traz preocupação quando uma cidade interpreta a situação de uma forma e outra de outra, sendo que todos nós estamos na mesma DRS, com o mesmo índice de ocupação de leitos, usamos os mesmos hospitais, porque Severínia tem poucos respiradores, manda pacientes aqui para Olímpia, quando tem vaga, se não vai a Bebedouro, Barretos, é a mesma DRS, segue o mesmo caminho. Aqui nós podemos dizer que estamos literalmente no mesmo barco, as duas cidades. E aí a gente tem Severínia endurecendo as regras dessa forma e aqui em Olímpia não houve um endurecimento, né, tão importante assim.
E aí o pessoal do comércio fala, mas você quer que feche tudo, Kleber? Olha, se eu fosse do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus do Estado, se eu fosse especialista em virologia, eu até poderia dar uma resposta para vocês agora. A gente está vendo, desde que começou a pandemia, a gente ouve falar o seguinte, não há uma outra forma de conter o vírus a não ser o distanciamento social. Aí agora apareceu a vacinação, que também é um método eficaz, mas está a passos de tartaruga, agora que está dando uma acelerada. Por outro lado, a gente já viu essa novela diversas vezes, né? Abre, fecha e não funciona. E aí eu vou àquela frase que é atribuída a Charlie Chaplin, mas existe até uma discussão se foi ele mesmo que disse isso ou não, eu ainda não era vivo para saber, mas atribuem a ele. Charlie Chaplin não, desculpa, a Albert Einstein. Né? Eles atribuem ao Einstein essa frase, até porque o Chaplin nem falava nos filmes, né? Mas eles atribuem ao Einstein essa fala, e como eu disse, eu não estava vivo para saber, algumas pessoas dizem que não foi ele que falou, mas também não fala quem foi que disse primeiro. Mas ele fala o seguinte, é insanidade você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O que a gente está vendo é que essa história de abre, fecha, a gente tem visto desde o início da pandemia. A economia já não está tendo fôlego mais para seguir. Comerciantes estão sofrendo, nenhum ente governamental aqui perto, seja município, estado, até a nível federal, tem dado um fôlego para a economia. A gente está vendo muitos municípios, incluindo Olímpia, deixando estabelecimentos fechados e mandando taxa de licença para funcionamento. Não sei como que eles têm cara de pau de conseguir emitir uma taxa dessa e mandar para um comerciante que pouco trabalhou nesse período por situações alheias à vontade dele. Pode ser alheia à vontade do município também. Pandemia ninguém estava esperando, ninguém planejou. Mas o comerciante não tem que pagar o pato sozinho. Acho que o poder público poderia, de alguma forma, aliviar para o lado deles também. Porque essa história de só fecha e não dá nenhum outro respaldo. E aí tem a injustiça que aqui em Olímpia a gente está vendo sempre que tem um decreto novo se repete. Determinadas atividades têm um pouco mais de fôlego para trabalhar, outras restringem um pouco mais e no final não restringe nenhuma, porque fiscalização também não tem. Então na prática também pouco se faz para combater a pandemia aqui em Olímpia. E aí a gente sempre tem visto também, um prefeito toma uma atitude, o outro toma outra. Não existe uma coordenação. Coordenação a nível federal da pandemia já não existe faz tempo. Governo federal nunca teve vontade, porque poder pode. Não vem com essa história de que o Bolsonaro não pode porque o STF... Não, o STF só falou o seguinte, prefeito e governador também pode legislar em relação à pandemia. Também pode. Porque a própria Constituição, que muitos gostam de falar, né? Acho que eles só citam, é igual o diabo que cita as escrituras quando lhe convém, tem muita gente que só cita a Constituição quando lhe convém também, e talvez tenha decorado só 2 ou 3 trechinhos, ou nem tenha decorado, não tenha nem lido a Constituição. Ouviu falar que está na Constituição e sai repetindo. E a própria Constituição fala que quando são atitudes, são ações da saúde pública, a responsabilidade ela é concorrente entre governo federal, estados e municípios. Então, não é que aquela decisão do STF impediu o governo federal de tomar as rédeas. É que se o governo federal não faz nada, governador e prefeito também pode fazer. O que acontece é que o governo federal preferiu usar isso como desculpa para não atestar a sua incompetência, a sua falta de vontade, e deixou na mão dos prefeitos e governadores. E aí agora a gente está vendo que a nível estadual já não está tendo também uma vontade de resolver o problema, por quê? Está chegando a eleição daqui a um ano. Praticamente um ano para começar a campanha eleitoral. Você acha que o Dória vai tomar alguma atitude mais enérgica? Já está pensando na reeleição ou na eleição para presidente, não se sabe ainda o que ele vai fazer, porque estão cercando o PSDB para que ele não consiga, nas prévias, a legenda para a presidência. Aí ele vai ter que se contentar com uma reeleição para o Estado. E aí vai frustrar os planos do Rodrigo Garcia, que também foi... Olha o rolo que está virando isso daí. Então ele não está preocupado com a pandemia. Olha tanto problema que ele tem para resolver em relação à eleição. E aí alguns prefeitos tentam fazer alguma coisa, só que aí um pensa de uma forma, o outro pensa de outra, e olha a baderna que está virando. Severina com todas essas restrições, Barretos, um lockdown também muito duro, medidas mais duras até do que as adotadas por Severina. São 2 cidades que fazem limite aqui com Olímpia, o município. Estão encostadas na gente. Aí nós temos Guapiaçu, que também é outra que faz limite com Olímpia, que também endureceu bastante as regras. Rio Preto com lockdown noturno, muito parecido com Guapiaçu, a medida. E aí nós temos vindo na região de Catanduva outras cidades que também fazem limite com a gente, Tabapuã, nós tivemos o Show ali, são cidades que estão praticamente rodeando aqui Olímpia.
que também estão com lockdown. E aí só Olímpia, com essas medidas que estão prejudicando o comércio, sim, porque o setor de bares, restaurantes, se bem que ontem, depois que nós falamos, a prefeitura emitiu uma nota dizendo que agora o delivery, que antes tinha que encerrar às 9, pode ir até às 11, tá, gente? Só para deixar claro que houve essa nota divulgada ontem pela prefeitura, essa alteração. Então o horário deu uma melhorada, porque ontem aqui no Jornal Regional nós inclusive criticamos a postura do município ao dizer que quem está dentro de resort pode trabalhar com horário estendido e quem está fora tem que fechar tudo, parar tudo às 9. Aí a prefeitura autorizou o delivery, pelo menos até às 11. Longe de ser o ideal, mas já foi um fôlego. O problema é que a Olímpia também não fiscaliza, né? Não adianta também a gente falar que a gente quer um decreto endurecendo as regras, porque a Olímpia não tem como fiscalizar. O que adianta também um decreto bonito, endurecendo as regras como as outras cidades da região, e a gente não tem fiscalização, que tem ouvinte que eu vou sempre jogar na cara sim. Aqui é igual quando, né, tem traição no casamento e depois continua. Qualquer briguinha que tem, a primeira chance que tem, joga na cara, que eu vou jogar. A nossa ouvinte, lembra que no final de semana denunciou uma festa clandestina e recebeu uma mensagem que já não tinha mais plantão de fiscais, 00:08, que era para ela chamar a polícia se o problema envolvesse som alto, perturbação do sossego? Ou seja, se for perturbação do sossego, já chama a polícia. Agora, se for só infração à medida sanitária de prevenção, que pode contaminar um monte de gente, aumentar o número de casos e até causar mais mortes do que já causou, aí você deixa quieto que outra hora a gente vê. Você viu? Inclusive o recado fala isso, né, Reginaldo? Parece que o som alto é mais grave do que a infração de medida sanitária para eles, né? Naquela mensagem que eu coloquei aqui na semana, no começo da semana. Então olha a baderna que está virando isso. Eu sinceramente estou achando o quê? Eu aqui não estou dizendo que nós temos que fechar ou abrir. O que eu estou dizendo é que alguém tem que fazer alguma coisa, mas com consciência e com planejamento. Parece que não está tendo planejamento. Parece que eles estão mais perdidos que sei lá o quê. Porque um prefeito pensa de um jeito, o outro pensa de outro, todos na mesma DRS, na mesma realidade. E aí o que acontece? Severino endurece as regras, Olímpia afrouxa. Aí a situação de Olímpia piora, ainda mais o prefeito tem que se ver obrigado a endurecer ainda mais as regras, porque senão aí ferrou mesmo para ele, até o Ministério Público entra no caso, etc e tal. Aí no momento que Olímpia vai endurecer, Severino está relaxando. Aí acontece o movimento oposto, o pessoal sai de Olímpia para ir para Severínia. E aí nenhuma cidade nem outra controla a pandemia. Então ou reúne, todo mundo olha para o mesmo horizonte e fala, vamos fazer juntos, porque o problema do Brasil, eu acho até hoje, a gente está nessa pouca vergonha de abre e fecha, porque até hoje nós não tivemos um lockdown bem feito em nenhum pedaço de chão desse país. Eu acho que se tivéssemos uma coordenação nacional que falasse, olha, o Brasil vai parar. Porque nós temos exemplos de países que se deram bem no combate à pandemia com distanciamento social. Mas foi tudo pensado a nível nacional e com planejamento. Posso citar para vocês a Nova Zelândia, que fez um lockdown duro lá. Só que foi a nível nacional, todo o território nacional. O governo pagou um belo de um auxílio emergencial durante o período de lockdown para as pessoas ficarem em casa, só que para elas não se preocuparem de ficar sem comida, porque hoje muita gente quer descumprir decreto, quer sair para trabalhar, porque tem medo de não ter emprego depois, de ter um emprego prejudicado. Então se o governo acalenta essas pessoas, se o governo faz um aceno para a economia, para as empresas, e olha, a gente vai resolver isso, calma. Nós temos um plano para vocês também. Nessa história de economia a gente vê depois também não. Já tinha que ter um planejamento desde o início da pandemia. Vários comitês, um falando da saúde, outros já pensando como vai ficar a economia, para que o setor econômico também olhe e fale, olha, tudo bem, a gente vai sossegar um pouquinho agora, mas já estão pensando no retorno, já estão pensando na gente. Hoje não tem. E não tem em nenhuma esfera. O que a gente ouve falar, nós estamos criando um comitê para a retomada econômica. Isso é bonito falar, mas na prática até hoje eu não vi comitê propor nada também. Então o empresário ele se vê desesperado, sem uma luz no fim do túnel, ninguém mais respeita, não tem fiscalização. Está vendo a baderna que está virando? E aí eu falo para você, você acha que vai ter resultado? Você acha que nós vamos controlar a pandemia desse jeito? De novo, cometendo os mesmos erros? Ou a gente vai olhar todo mundo e falar, vamos fazer juntos? Ou não adianta, porque daqui a pouco, por exemplo, Catanduva, o lockdown de Catanduva vai terminar praticamente junto com essas medidas de Rio Preto. É que todos os prefeitos estão adotando praticamente com o mesmo limite, né? O problema é que alguns começaram antes, outros começaram depois. Então alguns, se tiver resultado, vão ter resultado um pouquinho melhor, outros nenhum. E essas que não adotaram, vai acontecer que nem aconteceu esses dias. Lembra? Reginaldo, vou chamar você na conversa, tem memória boa. Acho que você já estava aqui com a gente. Barretos,
Duas notícias que eu dei de Barretos aqui que chamaram bastante atenção. Você vai se lembrar. Porque eu estou querendo dizer, acho que já dá para... Depois dessa, dá para a gente avançar já aqui no programa. Lembra que quando eu cheguei aqui, um dos primeiros programas que você estava comigo aqui, eu mostrei o quê? Prefeita de Barretos peita Plano São Paulo e abre tudo. Lembra disso? Lembro sim. Inclusive todo mundo elogiando Barretos, né? Essa é prefeita e não sei o que. Ela peitou, abriu tudo lá em Barretos. E aí o Plano São Paulo estava mais restritivo. Aí, o Plano São Paulo, as cidades que seguiam a fase de transição, elas conseguiram melhorar os índices a ponto de começar a flexibilizar. O que aconteceu em Barretos? Aumentou os números. E aí Barretos ficou sem leito, e o que aconteceu que a prefeitura fez? Fechou. Fechou, agora até lockdown tem. Ou seja, parece que Barretos é do contra, né? Quando todas as cidades estão fechadas, a prefeita quis abrir. A hora que começou a falar de abrir, Barretos foi a primeira a fechar e agora está nessa situação aí. Pior ainda, que precisou chegar um lockdown, porque Barretos foi restringindo, até que lockdown. Aí eu te pergunto, é por que a prefeita de Barretos é do contra? Porque ela gosta de contrariar o governador? Não, porque ela tomou uma atitude errada na hora errada, não seguiu uma coordenação, um planejamento. Peguei Barretos, estava aberto, o pessoal da região toda ia para Barretos, a cidade, o número de casos começou a aumentar. E aí a hora que as outras cidades conseguiram um controle, Barretos já estava numa situação que tinha que fechar. Se ela talvez tivesse sossegado, seguido a fase de transição, teria uma outra realidade. Não que a fase de transição também fosse salvar o mundo, porque a gente está vendo que até cidades que estavam na fase de transição estão passando por problemas. Mas vocês entenderam, acho que o exemplo mais claro de que não adianta uma cidade isolada, um município isolado tomar uma atitude, acho que vem de Barretos, que meteu o louco, abriu tudo, e a hora que os outros estavam abrindo, veio e começou a fechar. A primeira a falar em fechar de novo aqui foi Barretos. Quando a gente ainda estava comemorando a fase de transição, Barretos já estava falando em fechar. E quando a gente estava vivendo o drama da fase de transição, Barretos estava abrindo tudo. Então, eu acho que tudo isso que eu levei quase 20 minutos para falar, eu resumi tudo isso agora num exemplo prático do que aconteceu em Barretos aqui na nossa região. Então a gente pede só que a Prefeitura de Olímpia agora reforce a fiscalização esse final de semana, que o pessoal de Olímpia preste muita atenção e que você de Olímpia se cuide, porque nós estamos, coloca o mapa em cheio aí, Reginaldo, o mapa do lockdown para a gente ver de novo isso. Enquanto isso eu vou até lendo aqui, porque as cidades da região, olha lá, nós temos Olímpia. Você consegue aproximar só para a nossa região o mapa, Reginaldo? Tira o cadeadinho aí e puxa, dá zoom aí na nossa região, por favor. Mesmo que a gente não consiga ler o nome de todas as cidades, porque eu acho que pela questão da resolução vai embaçar. Isso, puxa para cima, isso. Só a nossa região aqui, acho que agora ficou até melhor para ler. Puxa mais um pouquinho, isso. Arrasta aí, deixa assim. Nós temos aqui no canto Bebedouro. E olha outra coisa, Bebedouro, quando todo mundo também estava na fase verde, lá, de transição do Plano São Paulo, não na fase verde, mas hoje equivalente ao verde aqui no mapa, Bebedouro fez um lockdown. Monte Azul Paulista não seguiu o lockdown de Bebedouro. Aí agora Bebedouro está retomando, porque ainda está vivendo a realidade do lockdown, que acabou faz pouco tempo, faz 2, 3 semanas, então ainda estão numa estabilização, talvez se tiver um aumento vão começar a sentir agora. Monte Azul Paulista que estava, inverteu. Bebedouro, que na época estava amarelo, a gente poderia colocar amarelo até laranja, estava verde, e Monte Azul estava verde, agora Bebedouro está verde, inverteu. Se a gente fosse fazer, se tivesse um mapa naquela situação, a gente teria invertido as cores. Então, adianta isso? Porque agora ficam duas cidades coladas. Quando Bebedouro estava em lockdown, Monte Azul estava lotado. Agora eu tenho certeza que vai acontecer um movimento inverso lá com essas restrições. E não são restrições tão duras, viu? Porque aqui nós temos na nossa região Severínia, que atualmente está em verde ali entre Olímpia e Cajubi, mas já poderia pintar ela de laranja, porque esse mapa foi feito antes do decreto. Severínia está laranja. Aí nós temos Olímpia amarelo, Cajubi também, Monte Azul Paulista. Aí nós temos cidades vizinhas ali, ó, Uchoa, que está em amarelo também, tanto quanto Olímpia, mas aí nós vamos ter Tabapuã, que está em lockdown total, está vermelho. Nós temos Guapiaçu, Rio Preto, Onda Verde, todas com medidas mais restritivas. Barretos, lockdown total, vermelhão também ali do lado. E nós, hoje, dessas cidades mais próximas aqui, e com supermercados maiores, com um horário de funcionamento até um pouco maior, ampliado, nós temos Olímpia. O movimento natural vai ser essas pessoas saírem dos outros municípios e virem para cá, por isso que traz a nossa preocupação, para que o poder público... Será que a Prefeitura de Olímpia pensou alguma estratégia especial de fiscalização essa semana? Será que eles têm um plano para isso?
Vamos aguardar, né? Porque vai precisar. Com certeza vai precisar. Principalmente em relação à Severínia. E repito, não que a gente tenha algo contra alguém de Severínia, pelo contrário. O pessoal de Severínia é sempre bem-vindo aqui em Olímpia. Mas numa situação dessa, o movimento vai ser muita gente de lá, pode ser, de uma vez aqui. E aí não tem motivo para isso, né? Bom, Vera Maciel, tinha dado uma diminuída nos casos aqui em Olímpia, agora está aumentando dia após dia. Aí continua nessa tendência, daqui a pouco vai estar tudo invertido no mapa. Olímpia, vermelho, e a região inteira com outras cores. E não vai adiantar nada do mesmo jeito. O que traz um pouco de esperança é saber que o calendário de vacinação está andando. Traz um pouco de esperança para a gente. Ó, Fabiano e Gabriela estão acabando com o Brasil. O certo é eles dar dinheiro para todos e valorizar o ser humano. Isso é louco. Eles não pensam no ser humano. Tá aqui, a Vera Maciel, já falei. Deixa eu ver o que mais nós vamos ter aqui de comentários. Eide Vieira, bom dia. Fabiana Vélez, é só proibir a venda de bebidas por 15 dias, que nem precisaria fechar tudo. Sem bebida não existe festa. É uma lógica, porque a maioria se reúne para beber. Né? Na verdade, tem gente que diz que, né, que finge que bebe para socializar, mas a maioria finge que está socializando só para beber. Né? As festas são só para isso. Se não tiver bebida, a maioria não tem amigo. Tem gente que só tem amigo não é de beber, de pagar caixa de cerveja. André Almeida, e toda vez comércio que se ferra, quem anda no centro vê só bancos aglomeram. Lucimara Rodrigues, aqui não tem Covid, a carreta furacão está passando na avenida. Dr. Marcelo dizendo que sirva de lição esse endurecimento das regras lá de Severínia. Lucimara Rodrigues está dizendo que o comércio não pode, mas a carreta pode. É que todo mundo lá usa máscara. Nossa, essa foi ruim, hein? Rapaz do céu. Essa foi estilo Praça é Nossa. Antônio Prates, bom dia, meu amigo Kleber Luiz, bom trabalho, Deus abençoe. Diva Pereira Silva, bom dia, Suzy Salmazio ali. O Leonardo está aqui também, está aqui no Face também. Ângela Capelari, bom dia. Elaine Cristina Falquete, Ângelo Fernet, Silvanesa Lois Silva, Priscila Moraes também, Rose Santos, Cláudia Nery, José Vicençoto, Odair Ballarini, Vera Maciel, Joceline Anderson Bortolotti. Olímpia deveria fazer igual Severínia, bloquear principalmente as bebidas. Ninguém faz festa com suco, tá aí. E Sara Postiglione, bom dia. André Almeida, bom dia. Deveriam proibir aqui também bebidas. Tá, o pessoal está falando de proibir bebida. Eu acho que seria algo... suco de cevada, né? Mas eu acho que essa questão de proibir bebida alcoólica, dá uma dor no coração falar isso, mas vou ter que concordar com vocês, né, gente? Porque realmente, a galera... E outra, e tem que proibir, eu acho que o dia todo. Porque você também libera até às 6 da tarde, meu amigo, sempre vai ter um que vai sair do trabalho e já vai fazer a compra para a turma inteira. Rapaz, eu te dou o dinheiro. Vai lá no mercado, compra. Ou então, limitar a quantidade. Cada um só pode levar 6 unidades. Do que se for litrão, né? Aí não adianta. Mas se for latinha, 6 latinhas, litrão, sei lá, leva 2. O Código do Consumidor permite limitar desde que tenha uma fundamentação. Você não pode ser limitado a levar quantidade desde que não tenha uma justificativa. Você pode comprar tanto quantidade máxima quanto mínima. Tá? Isso o Código do Consumidor ele permite e impede, inclusive, que o comerciante te estipule quanto você vai levar. Ele não pode impor quantidade. Só se tiver uma justificativa. Por exemplo, você vai numa loja que é atacado. Aí você vai querer comprar um negocinho, aí nós deixamos claro que aqui é só atacado. Mas se for em venda no varejo, não pode haver essa proibição, nem de quantidade mínima, nem limitação de número. Pode deixar aí que depois eu vou ler isso daí. Pode deixar, não precisa voltar não, só deixa aí. Mas, eu até perdi o fio, vocês estão me assustando. Eu vou dar advertência para os dois hoje. Reginaldo, faz quanto tempo que você não assina uma? Vai ser a 21ª hoje, hein? Rapaz, vou dar advertência para os dois. Já pode deixar a caneta aí direitinho que eu não tenho, não trouxe. Pedi para a Gleice trazer a caneta aqui no estúdio. Bom, mas, é sério, eu perdi até o que eu estava falando aqui. O que eu estava falando aqui, gente? De limitar a quantidade. Poderia limitar a quantidade ou proibir a venda completamente. Porque também esse negócio de vender até às 18 horas, como eu disse, quem quer dá um jeito. Sai na hora do almoço, compra, ou um que talvez não está trabalhando ou está de folga, tem um esquema de folga lá de 5 por 1, vai lá no mercado, compra cerveja para a turma toda, estoca para fazer festa,
Então não adianta, acho que poderia uma latinha, 2 para cada um. Ah, você quer beber, vai beber, então só um pouquinho. Né? Só vai tomar aquela para o fígado não desacostumar nesse tempo. Mas depois, acabou, entendeu? Para tomar de boa em casa, mas quem vai tomar sozinho em casa mais de 3, 4 latinhas? Acho que só que for aquela cervejinha que você vai tomar no fim do dia, com petisquinho, que você chega do trabalho, não precisa de mais que 2 ou 3 latinhas. Né? Chega, entendeu? Então, acho que tinha que limitar a quantidade de venda de bebidas ou realmente parar tudo, porque também o negócio de parar de vender só até às 6 da tarde, quem quiser e tiver dinheiro vai estocar bebida e não vai adiantar em nada. Bom, gente, agora em relação a não poder ter aviso antecipado, aí já não pode. Toda lei tem que ter, pelo menos uma publicidade, tem que ter um aviso que a partir de tal dia para que as pessoas possam se adequar a ela. Aí numa situação dessa vai se adequar a quê? Estocando cerveja, entendeu? Mas não poderia ser imediato. Tem que ter o aviso antes. Agora, faltando 8 minutos para o meio-dia, falando ainda em medidas restritivas adotadas na região, vamos rapidinho agora sim. Em Fernandópolis, crianças de até 12 anos estão proibidas de entrar em supermercados, restaurantes e bares, açougues, lojas de material para construção, templos religiosos, feiras livres, agências bancárias, lotéricas, aulas livres e academias esportivas. Segundo o prefeito André Pessuto, a medida foi decretada porque houve nos últimos dias um aumento na quantidade de crianças atendidas na unidade de pronto atendimento. Em Ibirá também tem restrições, viu? Lá restaurantes, lanchonetes, sorveterias e similares podem atender presencialmente das 6 da manhã até as 6 da tarde. No entanto, a venda de bebidas alcoólicas é proibida após as 18 horas. A maioria das cidades está proibindo a venda de bebida alcoólica à noite, viu? E aí, falando sobre fazer e fiscalizar, coloca a imagem da Guarda Municipal lá de Rio Preto, porque ontem lá em Rio Preto nós tivemos aí o início do lockdown noturno, com fechamento total de supermercados, comércios, restaurantes e bares entre 6 da tarde e 6 da manhã. A nova medida valerá até o dia 2 de julho e tem como objetivo diminuir a incidência das infecções. E ontem, a taxa de ocupação de leitos na UTI da DRS lá de Rio Preto era de 88,8%. E aí ontem, na primeira noite de fiscalização, a Guarda Municipal fez bloqueios em parceria com a Polícia Militar para coibir o descumprimento das normas que impediam, por exemplo, a circulação de pessoas que não estavam trabalhando em serviços essenciais após as 7 horas da noite. Multa de R$ 5.200, viu? 6 mil. A Guarda Municipal fez 147 abordagens e aplicou 34 multas para quem estava circulando sem justificativa. Juntas, essas multas somam R$200 mil. Essas imagens que nós estamos vendo aí, na verdade, são lá da porta da base da Guarda Municipal, na represa, em Rio Preto, e dali eles saíram, mas fizeram bloqueios em diversos pontos. Teve bloqueio na Avenida Mirassolândia, lá em Rio Preto também, vários outros pontos. Lá eles fizeram um decreto, mas colocaram a guarda na rua para fiscalizar, porque Rio Preto tem guarda de verdade. Olha um monte de viatura da Guarda Municipal lá em Rio Preto. E aí, lá, eles aplicaram multas. Quem era flagrado, quem fosse flagrado, após as 7 da noite, sem justificar por que estava na rua, sem necessidade, ia levar multa. R$ 6.256 o valor da multa lá em Rio Preto, para quem descumpriu. Inclusive pessoa física. Anota teu CPF, depois inscreve até na dívida ativa do município. Tem que pagar, não tem choro nem vela. A não ser que, repito, você comprove que você trabalha, que você está na rua a trabalho, aí é uma outra história. Mas se estiver na rua sassaricando à toa, vai levar essa multa lá em Rio Preto, hein, gente? Isso vale para todo mundo, para qualquer cidade, até de cidades da região. Inclusive, se você aqui de Olímpia for para Rio Preto à noite, né? Eu já tô com a minha... Não, você tem que dar o seu número do CPF. Senão, você é obrigado a dar, porque ele tem poder de polícia. Uai. Não, ele vai te levar para a delegacia. E aí você vai ter que pedir para alguém levar o seu documento lá no plantão policial. Porque aí, além de um decreto municipal, você está descumprindo o artigo 268 do Código Penal. Você está cometendo um crime, que é a infração de medida sanitária de prevenção, que seria o decreto. Então não tem choro nem vela. Tem essa de dar um desperto, não, vou andar sem documento. Aí você vai para o plantão policial, perder umas horas lá. Você vai escolher. Mas tá aí, ó. Essa é a medida restritiva lá de Rio Preto. Inclusive, eu tô até com uma declaração, eu poderia até ter trazido, eu esqueci dentro do carro, eu tô com uma declaração da Record, porque eu saio da TV, não vou falar o horário que eu saio, que eu não sou besta, né? Mas eu saio depois do horário da restrição.
E aí, eu tenho uma declaração assinada, inclusive, pela direção de jornalismo da Record, que eu estava trabalhando até aquele momento, porque a imprensa é serviço essencial. Né? Até ele fala, serviço essencial por quê? Se não fosse a imprensa, você ia saber o dia de se vacinar? Você ia saber que chegou vacina? Você ia saber que estavam produzindo vacina? Você ia saber que se você for para Rio Preto, você vai levar uma multa de R$6.000? Vai lá, tonto, sem acompanhar a imprensa e leva a tua multa. Depois reclama que não estava sabendo. É por meio da imprensa que você sabe. Então nós somos essenciais sim. Nós estamos te abastecendo de informações durante a pandemia e não paramos um minuto sequer desde que tudo isso começou. Né? Porque tem gente que fala, mídia civil, imprensa é essencial. Somos sim. E eu tenho muito orgulho da minha profissão. Né? E é isso aí. Agora faltando 3 minutos para o meio-dia. E vamos falar agora daquele babaca lá de Palmares Paulista rapidinho aqui, porque olha aí a imagem dele, é isso que o povo queria desde o começo. O ajudante de motorista Márcio Roberto Rodrigues, suspeito de agredir a atendente Adriana da Silva, após ter advertido ela, ou melhor, ela ter advertido ele para usar a máscara de proteção contra a Covid-19 de maneira correta, foi preso temporariamente em Meridiano ontem à noite. Por que ele estava em Meridiano? Ele estava numa clínica de recuperação para dependentes químicos. Pode deixar rodando aqui que eu vou no improviso. O que acontece é o seguinte, esse rapaz aí que aparece nas imagens é o motorista, é o Márcio, olha lá, ele já está dentro do balcão aí tentando agredir a atendente, a Adriana. Ela correu para a rua, ele foi atrás, alcançou, ela correu dele por cerca de 150 metros, mas ele alcançou e afofou ela no soco, chute, joelhada, roxo, o olho dela está roxo. Quebrou um braço dela, teve que passar por cirurgia, ficou 3 dias internada em Catanduva. E aí agora tá aí, ó, o fim dele, ó, né, pelo menos nessa ocorrência, preso. E era isso que o povo queria desde o começo, né? Mas ele foi ouvido no dia da agressão e liberado. Depois, o delegado que estava conduzindo o caso decidiu pedir a prisão temporária dele, válida por 30 dias. Ele foi encontrado em Meridiano, estava internado em uma clínica para dependentes químicos. Olha lá, eu acho que ele se internou por medo, viu? Porque se ele ficasse na rua também lá em Palmares Paulista, pelo tanto que eu vi o povo revoltado o dia que eu fui lá, não ia ficar muito bom para ele não, viu? Se ela estava assim, ele ia parecer muito pior. Então o povo, e eu não sou a favor de justiça com próprias mãos, não. Eu não acho que é assim que se resolve. Mas também eu vou tirar a razão de quem estava com esse ímpeto. Vou falar que a pessoa está errada? Não pode fazer, de forma alguma eu vou compactuar com isso. Mas, gente, também vou falar que quem está nervoso, quem está irritado, está bravo, com aquela sensação de impunidade, de que a justiça não vai fazer nada, que não vai acontecer nada, a pessoa vai querer resolver do jeito dela. Nunca devemos fazer isso. Deixa que a justiça... Não vamos sujar as nossas mãos, senão é perigoso um cidadão que também senta o cacete nesse infeliz, vai preso e ele que bateu na mulher ainda fica solto. Aí vão começar a tratar ele como vítima. Então deixa que a justiça resolva, mesmo que seja lento. Não vá sujar a tua vida, manchar o teu nome por causa disso. Mas eu também não vou tirar a razão de quem estava revoltado com esse rapaz, porque eu também fiquei. O bom é que eu ainda consigo controlar, não quero partir para pancadaria, mas tem gente que não tem o mesmo sangue frio que eu. Bom, gente, meio-dia em ponto, e olha só, o mundo tá ficando louco. Olha essa história que vem lá de Rio Preto, vou contar rapidinho para vocês. Imagina, o povo tá se achando no direito de sair agredindo todo mundo por qualquer besteira, né? Uma enfermeira de 38 anos acusou um motorista de ter dado um tapa no rosto dela essa semana no estacionamento de um banco na Avenida Mirasolândia, lá em Rio Preto. Sabe por quê? Vou te contar agora. A polícia foi chamada para atender a ocorrência de agressão e a vítima contou aos policiais que ela estava na agência bancária junto com o filhinho dela, menino de 7 anos. E aí teve um momento em que o moleque começou a fazer arte dentro do banco, atrapalhar, ela repreendeu o filho, deu uma puxadinha na orelha dele. Fica quieto, em casa a gente conversa. Quando ela saiu do banco para ir pegar o carro no estacionamento, o homem a seguiu, chegou lá e deu um tapa no rosto dela. Porque, segundo ele não gosta de violência. Eu acho que é isso, ó, você puxou a orelha do moleque, eu não gosto de violência, tá aqui, ó, pá, no rosto dela. Rapaz, aí os dois foram levados para o plantão policial para registrar o coisa. Esse é da paz, né, Reginaldo? Como é bom a gente encontrar pessoas que valorizem a paz. Coloca aí, fala comigo, Reginaldo. Fala comigo que eu sou seu amigo, como diz um locutor lá de Rio Preto. Tudo bem? Tudo bom. Não, é interessante isso, ainda bem que tem pessoas que gostam de pacificar, de trazer paz para o ambiente. Paz e amor. Né?
Violência não leva a nada. Ele não resolve as coisas com violência. Por que você puxou a orelha dele? Coitado da criança. Coitado. Não pode se defender. Não pode se defender. É feio você agredir qualquer outra pessoa. Não se bate num ser humano, não se agride, não se puxa a orelha. Até aqui pra você aprender. Olha, esse é da paz, né? Eu entendi muito bem o que ele quis dizer, mas... Tudo bem, é aquela história, né? O exemplo vale mais que a palavra. Mas nesse caso, ele quis ser paz e amor e deu um tabefe na mulher. Bom... Para fechar aqui rapidinho, 2 informações rápidas sobre a pandemia aqui em Olímpia. A Secretaria de Saúde de Olímpia recebeu 35 resultados negativos para a Covid-19 no último boletim de ontem e confirmou mais 62 casos. 77 notificações suspeitas foram registradas e, por outro lado, mais 53 pessoas se recuperaram. Com essas atualizações, a cidade chega a 9.098 casos confirmados. Destes, 8.672 já se curaram, ou 95%. 233 pessoas já morreram e 42 estão internadas em hospitais de Olímpia e região, sendo 23 em UTI e 19 em enfermaria. O município aguarda resultados de 236 pacientes, 2 deles internados. Bom, e agora já vamos seguir para a vacinação aqui rapidinho, porque muita gente estava perguntando, e a Secretaria de Saúde de Olímpia retomou hoje a vacinação dos profissionais da educação com idades de 18 a 44 anos que ainda não receberam a primeira dose. A vacinação tinha sido suspensa porque acabaram as vacinas. Para completar a imunização deste público, o município recebeu 300 doses do imunizante AstraZeneca, que vai estar disponível já hoje, já está inclusive, das 8 da manhã às 4 da tarde, lá no recinto do Folclore, no drive-thru. Para receber as doses é necessária a comprovação do site Vacina Já Educação, que é emitido após validação do cadastro do profissional pelo site do governo do estado. O site é o vacinajá.educacal, que é educação sem acento, sem cedilha, .sp.gov.br. E a partir do dia 23 de junho serão incluídas também no calendário as pessoas de 43 a 49 anos sem comorbidades. Desta forma, devido ao grande quantitativo de pessoas dessa faixa etária, e com o intuito de facilitar o acesso e diminuir o tempo de espera pela vacinação, a Prefeitura está disponibilizando uma ficha cadastral para preenchimento lá no site olimpia.sp.gov.br. Vamos rapidinho, 12:03, para a gente fechar o programa, vamos colocar o Momento do Esporte. O Zé ontem não entrou ao vivo com a gente, mas deixou gravado, e a gente vai hoje saber rapidinho as notícias do esporte para fechar essa semana. Vamos lá! Começamos com a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Série C e venceu o Oeste por 1-0. Gol de Macena, que recebeu um passe do Giovani e quase da marca do pênalti, marcou o único gol da partida. Essa partida estava atrasada e com isso o Mirassol chega a 6 pontos na competição, que está indo para a 4ª rodada. Da Série C, vamos agora para a Série A. E os paulistas entraram em campo. O tricolor recebeu a Chapecoense e abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Cruzamento de Rigoni e cabeceio de Éder. O empate da Chape saiu no segundo tempo aos 24 minutos e também de cabeça. Caio, na pequena área, igualou o placar. Final 1-1 e as duas equipes ainda não conseguiram vencer na competição. Agora o Palmeiras, por sua vez, fora de casa, em visita ao Juventude, buscou os 3 pontos. O placar foi alterado aos 8 minutos do segundo tempo com o gol de William Matheus, após a cobrança de um escanteio. O segundo gol do Verdão foi marcado por Daverson aos 17 minutos, após um cruzamento na medida de Gustavo Scarpa. E o terceiro foi aos 41, mais um passe de Scarpa e um lindo chute da entrada da área do camisa 19, Breno Lopes. Final Palmeiras 3-0 em cima do Juventude. Também tivemos o Corinthians em campo. Recebeu o Bragantino em seus domínios e perdeu, de virada. Aos 18 minutos do primeiro tempo, em uma boa troca de passes, o Timão abriu o placar. Gustavo Silva, o Mosquito, cruzou e Rony não desperdiçou. 1-0. Mas na segunda etapa, logo aos 6 minutos, o Bragantino empatou com o gol de cabeça de Aderlan, após um escanteio pela direita. E a virada chegou aos 39 minutos, quando Eric Ramírez aproveitou uma bola na área e chutou, colocando a equipe do Bragantino na frente. Final 2-1. Ainda tivemos o Internacional perdendo para o Atlético Mineiro, 1-0. Enfim, por hoje é isso. Deixo aqui um abraço e até o nosso próximo encontro. É isso aí, valeu Zé, obrigado, 12:06, gente. Quero agradecer aqui quem deixou comentário. Se eu não conseguir ler
Vocês me desculpem, mas eu recebi aqui uma reclamação de um ouvinte, Reginaldo. Reclamação, denúncia, cadê a trilha? A trilha de denúncia. Cadê aquela trilha bem dramática? Eu tô atrasado, a gente fica enrolando mais aqui, eu tô com fome. Cadê? Pode ser essa. O cidadão mandou um áudio aqui pra gente reclamando e eu me solidarizo com essas pessoas que passam isso na pele. Vamos ouvir o áudio que chegou pra gente. Denúncia, investigação, prestação de serviço. Esse é o Jornal Regional. Vamos ouvir essa denúncia. Maus tratos. Agora tá que você desvendar aí o que nós vamos aprontar, porque o governo não quer ver nós no trabalho, a mulher não quer ver nós em casa, e a polícia não quer ver nós na rua. Que desgrama que nós vamos arrumar agora? Como vai ser o fim de semana desse povo, eu não sei, viu? Não, pai. Eu acho que tem homem que prefere enfrentar a polícia do que a mulher brava, viu? Eu acho que vai ter uns que vão pra rua mesmo assim. Bom, é isso, gente. Vamos fechar o programa 12h07. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Cuida bem de você, pra mim. Se cuida. Se não precisar sair, sossega em casa, tá? Sossega o Botica em casa. E, teve gente que falou mais clara a frase. Eu vou parafrasear uma autoridade na nossa cidade só censurando pro horário de almoço. Sossega o Botica em casa, gente. Pelo amor de Deus. Tchau, gente. Tchau, Reginaldo. Até semana que vem. Até. Tchau. Resolvi voltar pra casa pra assistir o meu jornal. E olha só o que passava, era o tal de O quintal, Misericórdia 2. o quintal, o quintal.